Amados irmãos em Cristo Jesus, Shalom Adonai. Neste dia que se chama hoje, eu queria vos trazer uma palavra do coração de Deus para os vossos corações. E esta palavra está no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Está escrito assim: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra, o céu, e não se achou lugar para eles. Olha só. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, não se achou lugar para eles. E vi mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros celestiais. E abriu-se outro livro, que é o da vida, o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, mortos no mar. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, morte e inferno. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Eu queria deixar um outro texto bíblico que está na carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 12, que diz assim: Vede, irmãos, que nunca haja em vós, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Olha, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros durante os dias, durante o tempo que se chama hoje. Exortai-vos uns aos outros durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Amados irmãos, talvez esta mensagem você não está muito acostumado a ouvir, mas eu gostaria de vos falar da mãe das concentrações humanas. Essa passagem bíblica mostra a reunião das reuniões, a maior reunião de todos os tempos, a maior reunião de todas as épocas. E eu fico imaginando, se nós formos realmente analisar o texto, a palavra do Senhor diz que a terra fugiu, o céu fugiu, e não se achou lugar para eles. E a Bíblia diz que ele viu mortos, grandes e pequenos. Prezados amigos ouvintes, deu mal aos seus mortos, os mortos que nele havia, a morte, o inferno. Quando a gente lê um texto desse, a gente vê o que? Um trono branco. Um trono branco. Imagine você, Deus, o Todo-Poderoso,
se apresentando para o ser humano. Em Jó diz que do nariz de Deus sai fumaça, como um caldeirão fervendo, como uma panela fervendo. A Bíblia diz que da boca de Deus sai tochas de fogo. Os espirros de Deus resplandecem luz. O Deus que se veste de majestade, de glória, de santidade, de formosura, de alteza, de beleza, aparece em um trono onde o céu fugiu, a terra fugiu, e a Bíblia diz que os mortos será o dia da santa imposição. Todos aqueles seres humanos que não deram crédito a Deus, aqueles que disseram, mas Deus não existe. Desde quando existe mundo que se ouve falar desse Deus, que ele vai aparecer e nada de aparecer. Prezados amigos, um dia para o Senhor é como 1000 anos. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A Bíblia diz que o mar, a terra, a morte, o inferno darão os seus mortos. Neste dia será o dia da maior reunião que já houve em toda a história. Todos estarão ali diante do trono de Deus. Você pode imaginar, meu irmão? Todos presentes diante ali do trono de Deus. Os grandes, os pequenos, os ricos, os pobres. Pense bem, meu irmão, de todas as épocas, aqueles que exerceram o papel de rei, aqueles que exerceram o papel de rainha, aqueles que exerceram o papel de príncipe, aqueles que foram nobres nesta terra, Mauricinho, Patricinha, aqueles que tiveram riquezas nesta terra, estarão lá, inclusive também aqueles que foram pobres, aqueles que não tiveram muitas coisas, estarão lá. E neste dia, todos irão ver a manifestação do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, a Bíblia diz que o Deus que nós adoramos, que nós servimos, que nós exaltamos, é aquele que pesou o vento. Você pode imaginar alguém pesando o vento? Pois é, o nosso Deus, ele pesou o vento. É o Deus que conta o número dos nossos passos. A Bíblia diz que ele conta o número das estrelas, chamando cada uma pelo seu nome. Deus que prescreveu lei para a chuva, o Deus que abre caminho para os relâmpagos. A Bíblia diz que os raios se apresentam diante de Deus e diz, eis-me aqui. Você sabe que é os raios prestarem continência para Deus? Pois é, prezados amigos, a Bíblia diz que quando Deus se levanta, os valentes tremem, em razão dos seus abalos, eles ficam fora de si. O que eu quero vos dizer, meu irmão, que haverá um dia que será o dia da prestação de contas. Você pode imaginar isso? Cada um será julgado conforme as suas obras, um por um. Nesse dia não vai ter atestado médico, nesse dia não vai ter desculpa. Eu vou para a faculdade, eu vou para a escola, eu vou trabalhar. Nesse dia vai ser feriado, feriado mundial. Você estará lá, eu estarei lá. Alguns nos andares de cima, outros nos andares de baixo. A Bíblia diz que será o dia do juízo final. O dia do juízo final. Você está preparado para este dia, amado? Herodes estará lá, Osama Bin Laden estará lá, Saddam Hussein
estará lá Hitler, Stalin, Karl Marx, Nietzsche, todos esses homens estarão lá. Os Herodes o Grande, Herodes Antipas, Herodes Agripa, estará lá Pôncio Pilatos, Caifás, Anás, o rei, os faraós, os reis da Síria, Nabucodonosor, Alexandre o Grande, os imperadores romanos, Nero, Trajano, Domiciano, Tito, todos esses imperadores romanos estarão lá diante do El Shaddai, diante do Todo-Poderoso. E esse juízo será um juízo sem misericórdia. Amados, a Bíblia diz que Deus está sentado sobre o globo da terra. A terra é escabelo dos seus pés. Prezados amigos, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Deus é fogo consumidor. No dia da apresentação de Deus, o céu vai fugir, a terra vai fugir. Nesse dia da santa imposição, todos estarão lá, ninguém vai piscar o olho. Já imaginou, meu irmão? Ninguém vai poder piscar o olho. Eu vou no banheiro, não vai ter painho, não vai ter maninha, não vai ter padrinho, não vai ter pistolão, ninguém vai poder faltar, ninguém vai poder falar. Vai ser um juízo sem compaixão, juízo sem misericórdia, o dia do juízo de Deus. Aqueles que achavam que Deus não era real, mas Deus não existe, todos verão a apresentação de Deus, o dia onde o Todo-Poderoso irá se apresentar. Irmãos, Deus é todo exaltado, Deus é Deus, não há outro Deus como nosso Deus. Que é o homem para que Deus se lembre dele? Que é o filho do homem para que Deus o visite? Nesse dia, meu amigo, os mortos, no caso de Daniel, ele diz que muitos ressuscitarão para a vida eterna e outros ressuscitarão para a vergonha e o desprezo, o horror eterno. E você já se decidiu, você já tomou uma posição? Que não haja em vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. A verdade é que Deus vai executar o seu juízo. Deus executará o seu juízo. E hoje é um dia de exortação. A Bíblia diz: exortai-vos uns aos outros durante o tempo que se chama hoje. O que é exortação? Exortação é um puxão de orelha. Exortação é um grito de quem te ama. E nesta madrugada eu queria vos dizer isso. Jesus te ama, Jesus te chama e tem vitória para te dar. Bispo, qual o critério do juízo de Deus? A Bíblia diz assim: e a vida eterna é esta, que conheçamos a Deus como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem ele enviaste. A verdade é que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o mediador é Jesus Cristo. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E nenhum outro há salvação. A salvação é Jesus Cristo. Porém, a Bíblia fala acerca da condenação. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Você tem oportunidade hoje de entregar sua vida a Jesus. Você tem a oportunidade hoje de, em nome de Jesus, entregar sua vida a Ele, porque Ele morreu na cruz do Calvário por você. Jesus, Ele morreu na cruz por você. E nesse dia do juízo final, você vai ver lá os atores, os artistas, vai ver as atrizes, os cantores,
vai ver os famosos, lá vai estar. Qual é o cantor que você conhece? É Michael Jackson? Vai estar lá. A Whitney Houston vai estar lá. Todos os cantores, Madonna, esses cantores que você conhece, Ivete, Chiclete, Margarete, né? Esses cantores estarão lá nesse dia, ninguém vai poder escapar. Carlinhos vai estar lá, meu irmão. Rei do rock vai estar lá, rei do pop vai estar lá, rei do baião vai estar lá, rei da corrida vai estar lá. Então os reis estarão lá, as rainhas também vão estar lá, Cleópatra, essas rainhas famosas estarão lá, ninguém vai escapar. A Bíblia diz em Provérbio, capítulo 15, versículo 3, que os olhos de Deus estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Então, irmãos, o julgamento de Deus vai ser um por um. Todos serão julgados. Todos serão julgados, porque Deus ele não faz acepção de pessoas. Todos serão julgados. E eu queria dizer que os feiticeiros vão estar lá, os biriteiros vão estar lá, os sacizeiros vão estar lá, o maconheiro, os adúlteros, os mentirosos, os políticos que desviam a verba pública, os políticos, Larápio, Pichane, Gatuno, estarão todo mundo lá, os corruptos, certo? Os sodomitas, os desviados. A Bíblia diz que o homem que anda desviado do caminho do entendimento repousará na congregação dos mortos. Buda vai estar lá? Vai. Gandhi vai estar lá? Vai. Maomé vai estar lá? Vai. Os islamitas, os adúlteros, os idólatras, estarão todo mundo lá. Porém, hoje não é dia de condenação, hoje é dia de salvação. A Bíblia diz que pelo sopro de Deus se dá geada. As ilhas, elas são removidas do seu lugar com a presença de Deus. Os montes se derretem. A Bíblia diz que Deus lança as ilhas por aí como se fosse coisa pequena. O Deus que você está ouvindo falar é o Deus que recolhe as gotas que caem da chuva com o seu vapor. Você pode imaginar isso? O Deus que conta os fios do seu cabelo. Irmãos, há um Deus por trás desse céu que você está vendo aí. Esse céu vai se enrolar como um pergaminho. Você pode imaginar o céu fugindo da presença de Deus. Você pode imaginar a terra, vazando da presença de Deus. E diz a Bíblia que aqueles que morreram no mar, morreram afogados, o mar dará aos seus mortos. O mar dará aos seus mortos. A morte e o inferno darão aos seus mortos. Vai ser um julgamento como nunca houve. Um julgamento, todos estarão lá. Irmãos, um julgamento, uma condenação eterna. E a palavra do Senhor diz: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Bispo, como é que eu posso ter o meu nome escrito no livro da vida? A Bíblia diz assim, Mateus capítulo 10, 32 e 33. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que estás no céu. Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que estás no céu. Você quer um conselho? Entrega teu caminho ao Senhor. Jesus, ele diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus é o caminho. Jesus é a porta. Jesus é o bom pastor. Sabe? Jesus é um bom pastor. E eu queria dizer que você não foi preparado para um horror eterno. Você não foi preparado para a condenação eterna. Quem crê em Cristo não será envergonhado, não será confundido. Prezados amigos, você pode imaginar um dia onde os segredos do homem serão revelados? Você pode imaginar isso? Irmãos, a Bíblia diz assim, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade,
antes que venham os maus dias e diga, não tenho nele contentamento. Aquele que vive no pecado não conhece a Deus, viu? Nenhuma mentira provém da verdade, e Jesus Cristo é a verdade que liberta. Jesus Cristo pode te dar salvação. Entrega a sua vida ao Senhor. A Bíblia diz que nenhuma condenação há, está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, porque tem muita gente dizendo que tem Cristo, mas será que Jesus te tem? Porque quem tem Cristo não andam nas obras da carne. Quem tem Cristo é guiado pelo Espírito. Quer ser guiado pelo Espírito é ler a Bíblia, certo? É ser transformado pela palavra de Deus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Provérbio 23, 23 diz assim: compre a verdade e não a vendas. Está em Hebreus capítulo 12, 14: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É uma oportunidade boa. Não se atole no pecado, não viva no pecado, saia dessa vida pecaminosa. Nós estamos vivendo aqui um momento difícil no nosso país. Estamos vivendo um momento da epidemia do coronavírus. Talvez quando você ouvir essa mensagem, essa pandemia do coronavírus já deva ter passado, ou talvez você está assistindo no momento que o Brasil está vivendo um péssimo momento da pandemia do coronavírus. Mas eu quero aproveitar essa oportunidade para te dizer que há um Deus todo-poderoso, um Deus inigualável, um Deus incomparável, um Deus perfeito, que vai se apresentar. Você pode imaginar, meu irmão, um Deus se apresentando? A Bíblia diz que o trono, a aparência de Deus é como a esmeralda, aquelas pedras de esmeralda verde. A Bíblia diz que o trono de Deus, a aparência de Deus é como a pedra de jaspe, é como a pedra de sardônica, viu? Deus está entronizado entre serafins. Foi o profeta Isaías, ele disse que viu serafins com 6 asas, cobrindo o rosto do Senhor, cobrindo os pés do Senhor, asas voando, o serafim com asas voando. Irmãos, a Bíblia diz que o serafim voou com a tenaz na mão, com brasa na mão, e foi em direção ao profeta Isaías. A Bíblia diz que sai raios do trono de Deus, relâmpago do trono de Deus, vozes do trono de Deus. Você pode imaginar isso? Um Deus todo-poderoso, fogo, glória, santidade ao Senhor. 24 anciões se prostrando diante dele, dizendo que ele é santo, 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 santo. Eita, 4 animais, diz que tem 7 tochas de fogo diante ali do trono de Deus. Meu Deus do céu, coisa muito gostosa, coisa muito maravilhosa. Trono de fogo, de glória. Eita maravilha. E você já entregou sua vida ao Senhor Jesus? Eu posso imaginar aqueles que confiam, né, na filosofia, confiam nas histórias de Aristóteles, de Platão, aqueles que confiam em Karl Marx, Max Weber, aqueles que confiam, cada um com sua ciência, confiando na sua ciência, idolatrando a ciência. Eu queria vos dizer uma coisa: você quer confiar em alguém? Confie no Todo-Poderoso. Quer confiar em alguém? Confie no Deus de Israel, no Deus que fez os céus e a terra, e Ele quer te salvar. Qual a forma de salvação? Entregando sua vida ao Senhor Jesus Cristo, e o seu nome vai ser escrito no livro da vida. A verdade é que haverá o juízo final. Você está preparado para se encontrar com Deus? Pois é, meu amado, procura se encontrar com Deus. Muitos irão congregar sem querer, muitos estarão presentes lá, e vai ser um dia de vergonha, vai ser um dia de exposição, vai ser um dia onde os livros serão abertos, o livro das obras, livro das ações, livro da vida, vários livros serão abertos, e em nome do Senhor Jesus, você não pode ser condenado, você
tem que ser salvo no Senhor Jesus Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quando eu penso que os livros serão abertos, misericórdia, misericórdia. Livros abertos para juízo. E ali ninguém vai poder, entendeu? Se justificar se não tiver um advogado. O advogado é Jesus Cristo. O advogado é Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Não somente pelos nossos, mas pelo de todos aqueles que querem a salvação. Então a salvação em Cristo, não vai haver condenação para você que está em Cristo Jesus. Esse dia do juízo é somente para aqueles que não têm um advogado para se defender. E Jesus é o nosso advogado. Jesus, ele é aquele que nós podemos confiar, tá bom? Confie nele. Bem-aventurado é o homem que confia em Cristo. Bem-aventurado é o homem que tem suas vestes lavadas no sangue do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, tá bom? Receba essa palavra aí de carinho, palavra de amor para você, porque Deus cuida de você. É uma palavra real, uma palavra viva, é a pura palavra de Deus. Toma posse da palavra de Deus, entrega a sua vida a Jesus.